Imagina essa situação. Você está jogando Home Brainrot, como já faz normalmente todos os dias, até que você encontra um Brainrot que você nunca tinha visto na sua vida, o 666. Você então pega esse Brainrot por ele ter um valor muito alto e de repente a sua vida se torna um inferno. Bom, isso que eu pedi pra você imaginar realmente aconteceu com um usuário do Roblox. O usuário que pegou o Brainrot banido. O usuário que conta essa história preferiu não revelar o seu nome. Então vamos chamar ele de Vinícius. Esse é o nome fictício dele. O Vinícius contou em um fórum que ele era um grande jogador de Home Brainrot e que tinha os melhores Brainrots possíveis, né? Ele tinha o Strawberry Elefante, ele tinha o Miau, ele tinha a Cucaracha e muito mais. E recentemente tinha conseguido o 67, um dos Brainrots mais cobiçados do momento. Até aí tudo bem. Entretanto, um dia jogando em um servidor privado, ele encontrou um Brainrot que ele nunca tinha visto antes na esteira. Ele se parecia com o 67, mas o número era diferente. Em vez de ser 67, o número era 666 e era vermelho. No momento em que ele viu aquilo, ele ficou até que bastante empolgado. Afinal de contas, poderia ser um Brainrot novo de uma nova atualização que ele tinha acabado de descobrir. E olhando ele, o Brainrot 666 era um Brainrot muito poderoso. Ele gerava muitos milhões por segundo, além de ser de uma raridade OG, ou seja, ele estava de frente com um Brainrot extremamente absurdamente bom. Então ele não pensou duas vezes e simplesmente roubou o Brainrot 666 e colocou ele na sua base. Ele comemorou bastante e vibrou, achando que estava com um dos Brainrots mais raros do momento. E pois é, naquele momento ele ainda não sabia que ele estava com um Brainrot proibido. No dia seguinte, lá na escola, ele começou a se gabar para os seus amigos de que ele tinha conseguido o Brainrot novo, mas sempre que os amigos dele perguntavam que Brainrot novo é esse e ele falava que era o 666, os amigos dele ficavam com caras de espantados e diziam que nunca tinham ouvido falar desse Brainrot na vida deles. Ele então pegava seu celular, abria o game e mostrava o 666 para eles, e a maioria deles sempre desconfiava que aquilo era algum tipo de hack ou ele estava em um Home Brainrot modificado, né? Alguma coisa que fosse fake. Ninguém acreditava que aquele Brainrot era real. E com o passar do tempo, o Vinícius foi ficando muito irritado com essa situação, mas principalmente preocupado. Que tal Brainrot esse que ele pegou que ninguém mais tem e ninguém mais viu? Ele foi até na página do Sammy e de outros youtubers de Home Brainrot e ninguém tinha falado sobre esse Brainrot. Não havia nenhuma atualização sobre a adição de um 666, nem mesmo na wiki do Home Brainrot. E as coisas começaram a ficar realmente bizarras quando num belo dia ele recebe uma mensagem do Sammy. Exatamente, o Sammy mandou uma mensagem pra ele, dizendo a seguinte coisa: Olá, aqui quem está falando com você é o Sammy. Eu vi recentemente que a sua conta pegou um Brainrot desconhecido. Não temos conhecimento desse Brainrot e ele não está permitido no nosso jogo. A gente pede educadamente que você ou venda este Brainrot para sempre ou exclua sua conta e comece outra. Estamos falando de algo muito importante. Isso não é um teste. Dou 24 horas para você fazer uma dessas duas ações. Atenciosamente, Sammy. O Sammy tava simplesmente mandando ele vender esse Brainrot ou excluir a conta. Ele não podia ficar com o 666 por nada. Apesar de ter ficado muito assustado com a situação, o Vinícius decidiu não ceder. Ele ignorou o e-mail de Sammy, não vendeu seu Brainrot e muito menos excluiu sua conta. Continuou jogando normalmente com 666 em sua base. A única coisa que ele estava fazendo era não entrar em servidores públicos, pois ele tinha medo de alguém roubar o seu Brainrot raríssimo. Ele continuou jogando em servidores privados, porém o Sammy, vendo que ele não atendeu o seu pedido, começou a persegui-lo. De acordo com os relatos de Vinícius nos primeiros dias, enquanto ele estava no servidor privado, o Sammy entrou no game dele e pediu no chat para que ele excluísse aquele Brainrot. E o Vinícius sempre respondia que não iria vendê-lo e não iria excluí-lo. E Sammy estava ficando cada vez mais irritado. Dava pra ver claramente, pessoal, que o Sammy não gosta desse Brainrot 666. Eu quero muito que vocês vão agora nos comentários e escreva assim tudo em maiúsculo: a minha teoria é. E embaixo escreva a sua teoria. Eu quero que vocês tentem explicar por que o Sammy odeia esse Brainrot, como ele foi parar aí. Eu vou dar coração e responder as mais maneiras. Voltando para a história, Vinícius continuou tendo alguns contatos com o Sammy e novamente negando. O Brainrot era dele e ninguém tirava. Porém, o que era apenas uns pedidos educados ou
estavam nem tão educados do Sammy começaram a virar coisa séria, quando um dia a mãe de Vinícius chegou no quarto e falou: meu filho, por que tem homens de preto em frente à sua casa? Vinícius então gelou, olhou para o quintal e tinham homens de preto vigiando ele, tirando fotos e tentando pegar pela janela fotos do computador dele. E aí ele realmente começou a ver que a coisa era séria. Parece que o Sammy tinha mandado pessoas reais até a casa dele. No começo ele se escondeu, se passaram 2 horas e os homens de preto continuaram ali fora, observando ele. Ele então saiu de casa e questionou o que os homens queriam, mas quando ele finalmente tinha ido até eles, os homens foram embora, sumindo misteriosamente. Vinícius tentou explicar a situação para sua mãe, mas a mãe não conseguiu entender direito o que era isso e ficou muito assustada. A mãe ficou tão assustada que ela decidiu se mudar junto com Vinícius e eles se mudaram de cidade. Vinícius teve que mudar de escola e de cidade e foi para uma casa nova. Pelo menos nessa casa nova ele começou a se sentir um pouco mais seguro, voltou a jogar Hollow Brainrot e, claro, continuou ignorando as mensagens de Sammy. Entretanto, os homens de preto apareceram de novo. Não adiantava eles se mudarem de casa, eles sabiam onde Vinícius estava. Então o Sammy mandou a mensagem mais assustadora possível, dizendo o seguinte: não adianta tentar fugir de mim. Eu não quero fazer mal para você. Eu quero apenas que você venda este Brainrot, que é um erro. Iremos continuar atrás de você. Eu sei tudo sobre você. Venda, por favor, e eu não vou mais te incomodar. O Vinícius então ficou nessa situação. Será que ele realmente vende esse Brainrot e segue a vida dele? Ou continua com o 666, que provavelmente era o Brainrot mais raro do mundo naquele momento e que poderia valer uma fortuna? E aí, eu quero que você comenta aqui embaixo o que você faria no lugar dele. Vendia o Brainrot e ficava livre do Sammy, ou manteria o Brainrot e enfrentaria o Sammy cara a cara? Vinícius então decidiu fazer um post num fórum, onde ele inclusive soltou essa história que eu tô contando agora e falou que não sabia o que fazer. A maioria das pessoas não acreditaram nele, como você deve imaginar. Porém, uma pessoa acreditou e ofereceu $300 mil por este Brainrot. Vinícius então achou aquilo maravilhoso. Afinal de contas, ele poderia faturar $300 mil e ainda se livraria dessa perseguição, já que ele não teria mais o Brainrot. O nome do usuário que ofereceu isso era Master Black 17. Ele então combinou de encontrar Master Black 17 em um servidor privado para que ele pudesse levar este 666. Master Black então entrou no servidor privado dele e pediu o Pix do Vinícius, falando que iria mandar imediatamente o dinheiro. Ele ainda sem acreditar mandou o Pix e ele realmente recebeu o dinheiro, $300 mil. Convertendo pro real era mais de R$1 milhão. Vinícius então falou que o Brainrot era todo dele. Master Black pegou o Brainrot 666, levou para sua base, saiu do game e sumiu. Mas tudo bem, Vinícius já estava com o dinheiro e finalmente livre desse pesadelo. Passou-se então 2 semanas e o Sammy não incomodou mais Vinícius. Realmente havia funcionado o plano dele. Porém, Sammy então decidiu perguntar para Master Black como ele estava. Afinal de contas, talvez o Master Black também tivesse sofrido a perseguição, ou será que não sofreu? Ele então mandou uma mensagem para ele, perguntando se estava tudo bem com o seu Brainrot. Entretanto, Master Black nunca mais respondeu. Passou-se 10 dias e a conta de Master Black foi encerrada. E o perfil do Master Black no fórum também foi excluído, com a seguinte mensagem: o perfil Master Black 17 foi excluído devido ao falecimento do titular da conta. Ou seja, Master Black havia morrido. Vinícius então ficou gelado e simplesmente sem acreditar no que ele estava vendo. Sammy então mandou uma mensagem para Vinícius com a seguinte frase: parabéns por ter se livrado do 666. Eu não queria o seu mal, Vinícius. Tudo que eu queria era proteger você. Infelizmente, eu não consegui fazer o mesmo com este usuário. Que Deus o tenha. Então, de acordo com Sammy, o que matou o Master Black não foi o Sammy, não foi nada, e sim o tal Brainrot. Parece então que no final o Sammy não era nenhum malvado. Ele estava apenas tentando proteger eles de um Brainrot amaldiçoado. Então saiba que se um dia você estiver jogando Hollow Brainrot e avistar um 666 na esteira, não compre ele, é pelo seu bem. E aí, você acredita nessa história? Você acha que ela é real ou é apenas uma historinha para entreter? Bota aqui nos comentários. Eu sou o Chico, contador de histórias do Roblox.